Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Eu sou Antônio Arnaldo Gatti e este é o canal Gatti RCC. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo formativo, o de número 15, onde nós vamos falar sobre o carisma da profecia e o carisma da interpretação das línguas. E eu quero pedir a você que desde já nos ajude inscrevendo-se no nosso canal. Nas letrinhas vermelhas aqui embaixo, você pode se inscrever. Basta clicar em inscrever-se e você já estará inscrito. Acione também o sininho para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui no nosso canal. Nós vamos, como a gente havia dito no vídeo anterior, quando nós falávamos sobre o carisma das línguas, nós vamos falar hoje sobre o carisma da profecia e o carisma da interpretação das línguas. Falávamos sobre a oração em línguas, sobre a glossolalia, a glosa, as sílabas, aquelas palavras que São Paulo nos diz na carta aos Romanos. Nós não sabemos orar como convém e nem pedir, por isso o Espírito Santo vem em nosso auxílio com gemidos inefáveis. E hoje nós vamos falar sobre a xenoglossia, das palavras, da fala em línguas, não da oração em línguas. E eu gostaria de começar então falando sobre a profecia, pegando em 1 Coríntios 14, os versículos de 1 a 3, nos fala assim: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Irmãos, veja como é importante este carisma da profecia. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 13, versículo 13, nos fala quando São Paulo estava falando sobre a excelência da caridade, excelência do amor, né? Então ele dizia: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a mais importante delas é a caridade. E aqui ele fala para que nós nos empenhemos em buscar os dons espirituais e, sobretudo, ao dom da profecia. Como é importante isso? Nós precisamos entender, precisamos buscar, precisamos querer esse dom para melhor exercitarmos, para melhor exercermos a nossa missão, o chamado de Deus para cada um de nós. E o que é, então, a profecia que nós estamos falando? É uma mensagem do céu, é uma mensagem de alegria, uma mensagem de esclarecimento, uma mensagem de exortação, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança. É como um raio de sol que se estende sobre o mundo cinzento, ou como uma chuva benéfica sobre a terra árida. É algo realmente que transforma profundamente onde chega. Isso é profecia. É uma manifestação de Deus para se comunicar. Deus se manifesta para se comunicar com o seu povo que Ele tanto ama. É uma palavra inspirada. É uma palavra que manifesta a vontade de Deus para diversas circunstâncias, para uma situação, para uma missão, para uma decisão. Deus vem falar. Profecia, se nós pudéssemos traduzi-la, dizê-la em uma frase, o que é uma profecia? É uma mensagem do céu ao coração do homem. E para que essa mensagem do céu
chegue ao coração do homem, é preciso que o homem se faça transmissor, que o homem se abra para a profecia, para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. E como esta palavra vai se manifestar, como o carisma da profecia se manifesta? Geralmente em uma assembleia que está reunida em oração, em adoração. Esta assembleia se reúne para escutar a Deus. E ali fazemos o ciclo carismático. Eu até aconselho você para que você busque conhecer o ciclo carismático, bem se familiarizar com ele. O vídeo número 1 do nosso canal fala sobre o ciclo carismático. Esse ciclo carismático é a oração, é o louvor, é o cântico em português, em línguas. É o momento também de nós silenciarmos, de escutarmos o Senhor, de recebermos então a profecia, de darmos a nossa resposta ao Senhor. Isto é o ciclo carismático e Deus vai falar nessa hora. E o profeta, sob a influência, sob a ação do Espírito Santo, ela então vai ser porta-voz de Deus para aquele grupo, para aquela assembleia. Ele empresta a sua voz para Deus falar. Empresta a sua mente, empresta a sua boca, empresta seus lábios, empresta o seu coração para o Senhor. Do jeito que a pessoa fala, Deus vai falar. Não precisa ou não se deve impostar a voz para poder transmitir a voz de Deus. Muitas vezes existem pessoas que são muito simples, pessoas que tiveram pouco estudo, pessoas que falam errado, e ali aqueles que ouvem talvez possam dizer, mas não foi Deus que falou porque falou errado, a palavra errada. Deus usa da pessoa do jeito que ela é. Ele não vai mudar a voz da pessoa, não vai mudar o vocabulário da pessoa, vai falar do jeito que ela é. E como acontece, como ocorre a profecia? A profecia, ela pode vir na língua vernacular, no nosso caso aqui no português, e é o mais comum que acontece, né? Pode vir também em línguas estranhas. Pode ser cantada, pode ser falada. Assim é a profecia. Não deve ser uma proclamação de textos bíblicos, ainda que esses não possam ser desprezados, mas que seja as pessoas que falem, e o momento, né, da confirmação, então a pessoa cita os textos bíblicos. A mensagem profética, ela deve ser mais ou menos nesta ordem. A mensagem vem, ela é proclamada por alguém. Em seguida, vem então a confirmação pela palavra, a confirmação pelo sentimento que veio para alguém, uma visualização que outra pessoa recebeu, uma emoção que aconteceu, a pessoa vai confirmando. Então, existe a pessoa que vai proclama na primeira pessoa, eu sou o Senhor vosso Deus, ou filhos meus, eu vos chamei, e tal. Apenas um exemplo, né, irmãos? E ali então a outra pessoa traz a palavra que está em consonância com a profecia. A outra pessoa diz, eu confirmo, porque o Senhor, ele mostrava uma visualização assim. O outro dizia, eu senti naquela hora que o irmão estava proclamando, eu senti isso. O outro diz, eu senti um mover de Deus no nosso meio. E assim ele vai formando aquela mensagem, aonde vai havendo todo aquele clima. Depois disso tudo, dá-se um momento de silêncio,
para ruminar aquilo tudo. Depois um momento de partilha, uma breve partilha em oração, sem sair daquele contexto, sem sair do clima de oração, e depois se dá a resposta. E esta mensagem nunca poderá contradizer a Bíblia. Nunca poderá contradizer o magistério, a igreja. Nunca poderá contradizer também a tradição da igreja, as revelações públicas acontecidas, através da palavra, através do magistério, através da tradição. Nenhuma profecia contradiz o que a igreja proclama. Então, lembrando, a profecia, ela é dada para quê? Para edificar, para consolar e para exortar a assembleia ou aquele grupo que está ali reunido. Sempre quando estiver acontecendo aquele momento profético, todos devem estar ali, preparados para proclamar a profecia ou também para julgar aquela profecia, se ela é uma profecia verdadeira ou se não é uma profecia verdadeira. Deve alguém anotar ou até mesmo gravar. Hoje é tão fácil nós gravarmos, Nosso aparelho celular, podemos gravar as profecias para melhor discerni-las, para melhor aprofundá-las, para melhor colocá-la em prática. A profecia sempre aprofunda o senso da presença de Deus. Ela transmite a vontade de Deus, transmite também o pensamento de Deus. E o profeta, irmão? Quem é o profeta? Aquele que fala sob a inspiração de Deus. É aquele que se abre a esse carisma, aquele que se abre à voz de Deus que está clamando dentro do seu coração, aquele que deseja ser usado pelo Senhor para comunicar a sua vontade. E ele deve ser fiel à inspiração de Deus. Não queira acrescentar nada daquilo que o Senhor lhe deu na profecia. Mesmo que às vezes para você pareça um pouco sem nexo, não invente. Fale aquilo que Deus falou para você. E como hoje o mundo tem necessidade, irmãos, tem necessidade de profetas que proclamem a verdade, que falem a verdade. Quem pode ser? Quem poderá ser o profeta? Quem poderá profetizar? Eu? Sim, você. Você pode profetizar. Eu posso profetizar. Nós podemos profetizar. 1 Coríntios 14, 31 nos diz assim: todos devem profetizar. Todos, um após o outro, podeis profetizar, para todos aprenderem e serem todos exortados. Olha que maravilha! Todos podem, todos devem profetizar, um após o outro. E como então eu sei que Deus está me chamando a profetizar? Como eu sei que Deus me deu uma mensagem a ser proclamada ali naquele momento? A profecia sempre é precedida por um momento de unção. A unção coletiva, também a unção pessoal. Aquele que vai profetizar, ele recebe esta moção, recebe esta unção, esse clima espiritual. E ele então basta abrir a sua boca e proclamar. Não espere receber a mensagem inteira. Veio somente uma frase. Fale aquela frase. Quando você estiver falando aquela frase, a frase seguinte virá. Quando você proclamar aquela também, a outra virá. E a hora que não vier uma frase nenhuma é porque acabou a profecia. Comigo acontece assim. Eu nunca recebo uma profecia inteira. Recebo as frases que vão sendo ditas
umas após as outras. Como saber se o que eu proclamei é uma profecia? A resposta está lá naquele versículo 3, de 1 Coríntios 14. A profecia, ela vem para edificar, para exortar e para consolar. Se aconteceu isso, se aquilo que eu disse trouxe paz na assembleia, eu posso dizer que é uma profecia verdadeira. A profecia verdadeira, ela fala daquilo que está de acordo com a palavra, fala de acordo com aquilo que está no magistério, fala com aquilo que está de acordo com a sagrada tradição. Ela traz paz, traz alegria para as pessoas, traz consolo, traz tranquilidade. Muitas pessoas, quando escutam uma profecia, elas já vão dizendo: obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus, é verdade, Senhor, eu te amo, perdão, Senhor. De acordo com aquilo que vai sendo falado na profecia, as pessoas vão se manifestando. Outras vezes pode acontecer que a pessoa, no desejo, na ânsia de proclamar uma profecia, ela, como dizer, ela se atreve, Ela vai adiante, aí ela fala algumas frases que realmente vêm de Deus, fala outras frases que estão no pensamento, na cabeça dela, fala outras frases que estão na Bíblia, começam a repetir, misturam muita coisa. Então nós podemos dizer que é uma pseudo-profecia. Não é uma profecia verdadeira e não é uma profecia falsa. É uma pseudo-profecia. Não traz efeito nem positivo nem negativo, não é? E pode também acontecer a falsa profecia. Eu já tive a oportunidade de presenciar alguns lugares, até encontros grandes, que aconteceu a falsa profecia, que traz um clima desagradável, as pessoas começam a se mexer, as pessoas ficam inquietas, e ali, aqueles que estão escutando, eles devem ter o discernimento e a autoridade para mandar o diabo calar quando está falando isso. Não é? Pode acontecer. Raramente acontece, mas pode acontecer. Né? Então, estar sempre atentos. Quando alguém começa a profetizar, nós temos que estar atentos em oração. Coração unido ao coração de Deus. Sempre escutar o Senhor. E ali, irmãos, também, como eu disse, que nós iríamos falar sobre o carisma da interpretação das línguas. O falar em línguas, ele necessita de ser interpretado. Aquele que recebe a palavra em línguas, que ele também, aquele que fala em línguas, deve pedir ao Senhor que lhe dê também o dom de interpretá-las, como está em 1 Coríntios 14 ainda, 1 Coríntios 14, versículo 13. Por isso, quem fala em línguas, peça na oração o dom de as interpretar. É isso que São Paulo está falando. Aqui não se trata da glossolalia, da oração em línguas, mas se trata da xenoglossia. Xeno vem de língua, xenoglossia, uma língua que pode ter existido, talvez foi extinta, uma língua estranha, mas que o Senhor dá a interpretação. Não é como o francês, o alemão, o inglês, o italiano, não. É uma língua estranha, uma língua desconhecida ou uma língua extinta. Então, o Espírito Santo fala em línguas e também dá a interpretação para que aconteça a vontade de Deus, para que aquela palavra seja realmente, faça o efeito na Assembleia. Mas Deus suscita profecia em línguas por quê? Para que
se precisa interpretar, quando Deus fala em línguas, cria uma atmosfera de audição interior, uma expectação atenta da palavra de Deus. Muitas vezes existe ali aquele grupo, aquela assembleia que está um tanto dispersa, está com o coração fechado, está distraída. E aí Deus vem então e fala em profecia em línguas. E ali cria toda aquela atmosfera, modifica tudo. As pessoas, como se desse aquele choque, as pessoas se abrem para que a palavra de Deus penetre em seus corações. E ali, o que acontece? Não é uma tradução, mas uma interpretação. Por isso existe talvez uma profecia em línguas curtinha, mas com uma interpretação grande. Ou pode acontecer de uma profecia em línguas grande com a interpretação curta. Ali é interpretação. Através daquela fala, Deus mostra o que Ele está falando, de uma forma muito simples. E como deve acontecer? Deve acontecer da seguinte forma: vem a profecia em línguas, depois da profecia em línguas vem a interpretação, depois da interpretação pode vir então a confirmação com a palavra de Deus, com as moções, com as visualizações, também com os sentimentos das pessoas que estão reunidas. Ali, então, acontece o ciclo carismático e o decorrer daquela profecia. Depois disto, o silêncio, como na profecia vernacular. O silêncio para ruminar. Depois a partilha e depois a resposta. Lembre-se que sempre quando Deus fala, é necessária a resposta da Assembleia, o compromisso. Infelizmente, muitos grupos nos nossos dias, eles escutam a profecia, mas não colocam em prática. Não usam a profecia para os seus trabalhos, para o seu ministério, para a sua missão. Deixe sempre anotado, volte sempre naquela profecia para ver se está sendo cumprida a vontade de Deus. Tá bom? Eu espero poder ter contribuído mais um pouquinho para o seu crescimento, na sua missão, no seu ministério. E deixar para você, também para nós finalizarmos, um pensamento aqui que está no Concílio Vaticano II, que diz assim: a partir do recebimento dos carismas, mesmo dos mais comuns, surge em cada fiel o direito e o dever de exercê-los na igreja e no mundo para o bem e o desenvolvimento da igreja, de exercê-los na liberdade do Espírito Santo que sopra onde quer. Que Deus nos abençoe e nos faça fiéis de fato aos seus ensinamentos e à sua vontade. Como eu disse semana passada, como eu disse no vídeo anterior, vários livros nós podemos usar, podemos lê-los para aprofundar o nosso conhecimento. Eu dizia desse livro aqui, ó, O Despertar dos Carismas. Maravilha, esse é preciosidade. Temos aqui os dons espirituais, já apresentei esse, né? O batismo no Espírito Santo, o seminário sobre batismo no Espírito Santo, esse outro livro, Batismo no Espírito Santo, o dom da profecia, maravilha também esse livro. Os carismas, já apresentei outro dia, também a apostila da Renovação Carismática Católica e o Catecismo da Igreja Católica. Tudo aqui nós podemos buscar conhecimento e aprofundamento. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais comprometidos com o Espírito Santo,
mais usados por Ele, mais ousados para transmitir as verdades da fé, as verdades de Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se aqui no nosso canal. Fique em paz, que o Senhor te abençoe, que Deus proteja você e todo o seu ministério. Assim seja. Amém.